Oi, gente, tudo bem? Então, gente, hoje nós vamos para a correção de português, certo? No vídeo passado, a prof passou, certo? Uma atividade sobre os drones. Essa atividade dos drones, vocês vão ter que me entregar, certo? Quando forem para a escola, vocês vão ter que me entregar. O prof não vai poder ficar corrigindo de uma em uma agora, né? Online, porque senão a gente demora muito. Então, a prof precisa que vocês mandem, que vocês levem para a escola quando a gente voltar, certo? Então, nós vamos corrigir na apostila de português, lá na página 68, que nós fizemos a lição de casa sobre os robôs e os humanos. Lembram? Então, uma atividade bem legal. Então, vamos lá para a correção. Peguem a apostila, então, na página 68. A prof vai colocar a apostila aqui, certo? Então, vamos lá. A Guerra do Futuro. Lembra que a prof leu sobre fraquezas e os pontos fortes de robôs e de humanos? Então, esse texto que a gente já leu, nós vamos ter que, era para a gente ter que responder aqui embaixo, certo? Então, vamos respondendo juntos. 1. Identifique o verbo principal e o verbo auxiliar nas seguintes expressões retiradas do texto. Então, diz lá, A, devem ser programados. O que ele pede? Somente o verbo auxiliar. E aí, qual será que é o verbo auxiliar? Eu tenho dois verbos ali, o devem e o ser. Qual será que é o verbo auxiliar? Lembrando que o verbo auxiliar é aquele que auxilia, que ajuda o verbo principal para dar coerência no texto, certo? Então, aqui, o verbo auxiliar é o devem, certo? E o verbo principal? A gente já sabe. Se é o devem, o ser é o verbo principal. B. Podem antecipar as necessidades dos outros. Então, olha só. Qual que é o verbo? Qual que são os verbos aqui? O podem, certo? De poder, e o antecipar. São os dois verbos. Qual é o verbo auxiliar? O podem. E o verbo principal? Antecipar. Certo? Então, o verbo auxiliar sempre vai ajudar o verbo principal para dar coerência, para dar sentido na frase. Certo? C. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. Primeiro, vamos achar os verbos. Podem e trabalhar, certo? Então, qual será que é o verbo auxiliar? É o podem. E o verbo principal, trabalhar. Certo? Então, vamos lá. Continuando. 2. A seguir, reescreva as expressões utilizando apenas um verbo, sem alterar o sentido apresentado. Então, a gente tem que escrever só um verbo. Devem ser programados. Como é que nós vamos fazer aí? Como é que nós vamos fazer? E agora? Eu vou ter que... Eles devem ser programados. Então, eles têm que fazer o quê? Como é que a gente manda eles serem programados? É programem. Programem-se. Programem-se. Certo? Podem antecipar as necessidades dos outros. Como é que eu falo? A gente tem que usar só um verbo. Então, antecipem as necessidades dos outros, certo? Os dois verbos, gente, o auxiliar e o principal, a gente forma um só,
que dá o mesmo sentido, certo? Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias. E aí? Como é que a gente faz? Para deixar um verbo só? Trabalham, certo? Porque quem podem trabalhar? Eles. Então, a gente dá o mesmo sentido. Eles trabalham, certo? Trabalham 24 horas durante 365 dias. Gente, lembrem-se que as respostas têm que ser completas, certo? 3. Deixa eu mudar aqui. Não, tá certo. 3. Com base no infográfico lido, né? O infográfico é a história lá que a gente leu, gente. Essa aqui. Ele é um infográfico porque ele está apresentando informações sobre robôs e humanos, certo? Então, com base no infográfico lido, quais são as vantagens dos robôs em relação aos seres humanos? Então, o que os robôs têm de melhor? As vantagens que os robôs têm sobre nós, seres humanos. Então, assim... Opa, tá indo errado. Aqui. Vamos lá. Os robôs não precisam tomar água, né? Essa é uma vantagem. Qual mais outra vantagem? Podem trabalhar 24 horas por dia. Qual mais vantagem? Então, estão todas lá. São mais velozes. São mais velozes e precisos ao desenvolverem as tarefas. Então, essas são as vantagens de um robô, certo? Porque nós humanos precisamos tomar água. A gente não consegue trabalhar 24 horas por dia porque nós precisamos dormir, certo? E a gente não é tão rápido na hora da gente desenvolver alguma coisa. A gente precisa ter cuidado, ser calmo, certo? Então, essas são as vantagens. 4. O que você pensa a respeito da comparação entre seres humanos e robôs? Concorda que o ser humano tenha desvantagens em relação a eles? Gente, essa resposta é pessoal. Então, assim, o que você pensa a respeito da comparação entre seres humanos e robôs? Então, essa é uma pergunta pessoal. Cada um tem que dar a sua opinião, certo? Então, assim, eu vou dar a minha opinião. O que eu penso a respeito da comparação entre seres humanos e robôs? Eu vou colocar. Acho muito válida, porque assim, certo? Não me sinto sobrecarregada, pois sou humana, certo? Eu acho bem legal. Acho muito válida para a gente saber, certo? Aqui faltou um C. Para a gente saber, certo? Que às vezes a gente faz várias funções, às vezes a gente trabalha demais, às vezes a gente pensa demais e a gente se sente muito sobrecarregada achando que a gente é um robô. Então, a gente lendo aquele texto, certo? Aquela comparação, eu sei que eu não sou robô, que eu preciso descansar, que eu preciso parar e tomar uma água. Tudo isso é muito válido, certo? Então, concorda? Outra resposta. Concorda que o ser humano tenha desvantagens em relação a ele? Sim, certo? Por quê? Porque somos feitos de carne e
osso, vírgula, não somos uma máquina. Certo? Então, gente, essa é a minha opinião, certo? Vocês têm a de vocês. Estou colocando aqui para vocês verem como um exemplo, certo? Então, tá aí, tá? Coloquem lá autocorreção. Hoje é dia 30/4, coloquem lá, certo? E pronto. Acabamos essa apostila. Acabamos todo o nosso assunto. Agora, gente, nós vamos ir, certo? Deixa eu terminar aqui. Aí. Agora nós vamos ir para a apostila 2, certo? Como vocês, hoje é quinta-feira, e vocês já pegaram a apostila com certeza, né, na escola, a grande maioria. Quem não pegou ainda vai ter que assistir esses vídeos para conseguir acompanhar, porque nós já vamos começar com um assunto, certo? Novo, na apostila 2. Então, vamos pegar a apostila 2, lá no início, certo? Que é a página 8, diz. Deixa eu colocar aqui para a gente poder pegar a apostila 2. Vamos lá. Então, diz lá, textos que informam e apresentam dados para produzir opinião. Então, assim, nós já trabalhamos um cordel, um repente, já trabalhamos textos de divulgação científica, como foi o caso dos dinossauros, e agora a gente vai ler textos, certo? Que eles informam, certo? Dados para a gente produzir a nossa opinião. Então, assim, os textos de gênero jornalístico, que é a notícia e a reportagem, certo? Elas ajudam a gente a ter a nossa opinião, porque a gente vai poder discutir sobre qualquer assunto, certo? Então, esse capítulo vai mostrar sobre isso, certo? Então, eles auxiliam, esses textos jornalísticos auxiliam a gente para a gente analisar, compreender, sabe? E a gente formar a nossa opinião. Porque como é que eu vou falar alguma coisa, dar a minha opinião, se eu não sei do que está sendo falado? Certo? Então vamos lá. Na página 9. Notícia de um evento sobre um problema global, né? Então, assim, foi a notícia de alguma coisa que aconteceu sobre um problema no nosso mundo. Então, olha lá. Vamos ler agora uma notícia sobre eventos que aconteceram no Brasil e no mundo. Então, olha só. A gente já pode saber aqui em cima, gente, onde tem essas coresinhas como se fosse um sinaleiro, que essa notícia, ela teve um veículo, ó. O veículo é aquilo que traz a notícia para a gente através da internet, ó. Olha ali, ó. Tá ali, ó. Certo? O link. Então, a gente sabe que esse texto veio de um link da internet. É o veículo que a gente fala, o que traz para a gente, é o veículo, certo? A forma que veio. Então, olha lá. Greve pelo clima vai paralisar cidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente. Mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Então, diz lá, Luz Sodré, Brasil de Fato, São Paulo, 18 de setembro de 2019, às 21h37. Então, foi pintado lá de rosinha a manchete ou o título principal. Então, toda notícia jornalística, certo? Toda reportagem, ela vai ter uma manchete, um título principal, que está ali, marcadinho, certo? Embaixo é um título auxiliar, só que fala mais um pedacinho para auxiliar, para que as pessoas queiram ler, certo? Se interessem por aquilo. Aí em azul ali tá as informações sobre a publicação, tá? Sempre vai ficar assim. Aqui tem a foto e aqui embaixo tem uma legenda da foto. A legenda, ela sempre é da imagem,
certo? Diz lá, o próximo passo do movimento será organizar um fórum socioambiental para o início de 2020. Foto é do Observatório do Clima. Esta é a legenda da foto. Então vamos ler. Em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas nesta sexta-feira, data em que acontecerá a greve global pelo clima, com o objetivo de dar visibilidade à situação de colapso ambiental que ocorre em diversas partes do planeta. A Coalizão pelo Clima, uma frente ampla composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais, sindicais e ativistas, está impulsionando manifestações em todas as regiões do Brasil. Então, houve um protesto. Para quê? Para combater essas mudanças climáticas, certo? Que assim, um dia tá calor, no outro dia tá frio, de repente chove, aí chove com granizo, que é pedra. Então, o nosso mundo, ele está muito desorganizado climaticamente, certo? O clima tá muito variado, o que não era, certo? Quando eu era pequena, o clima era bem certinho. Quando era verão, quando era inverno, era bem frio, certo? Quando era primavera, era mais calor, não chovia tanto. No outono, chove um pouco mais. E hoje está tudo muito misturado, né? Um dia a gente está com calor, no outro dia a gente já está com frio, certo? Então, eles fizeram um protesto sobre isso. Quando a gente faz um resuminho, certo? Do que está acontecendo, a notícia, esse resuminho é chamado de lead, certo? Esse é o lead. É o que vai falar um pouquinho sobre o que está sendo falado mais, certo? É como se fosse um resumo. Embaixo, atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Alagoas, Bahia, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e em outros estados das 5 regiões do país. Então, assim, aqui é o início do corpo da notícia. É como que nós vamos começar, certo? Então, a gente pode começar falando sobre os estados, certo? Ou sobre outras coisas, sobre ruas, nós podemos começar, certo? Podemos começar sobre casas, por exemplo. Esse é o início do corpo da notícia. Então, vamos lá. Segundo Ricardo Serra, integrante da Coalização pelo Clima, há um consenso entre a comunidade científica e ativistas ambientais de que as drásticas mudanças climáticas, assim como o aquecimento global, resultam de processos de destruição ambiental causado pelos seres humanos, certo? Ele explica que o aquecimento global provoca uma série de desequilíbrios no funcionamento da vida biológica e humana do planeta, que tem como consequência a intensificação de eventos climáticos extremos. E cita como exemplo os grandes períodos de seca que ocorreram na cidade de São Paulo e em regiões do Nordeste do país, entre 2013 e 2015, que colocaram em risco as condições de abastecimento de água para a população. Então, claro, isto realmente aconteceu, certo? São Paulo viveu um tempo bem complicado, onde eles não tinham água, certo? Lá no estado de São Paulo. Então, eles faziam um revezamento. Um dia, um bairro ficava sem água, no outro dia, o outro bairro ficava sem água, certo? Então, isso durava uma semana. Uma semana, um bairro ficava com água, na outra semana era outro bairro, ficava a semana inteira sem água. Por quê? Porque não chovia. Foi uma seca muito grande. Então, se não chove, as usinas que precisam da água, certo? A Sanepar, no caso, ela não tinha água para mandar para as casas. Então, eles tinham que fazer um revezamento. Então, foi uma seca muito grande.
Agenda de mobilização. Com o objetivo de dar sequência à mobilização em defesa do meio ambiente, movimentos populares e ambientais citados pretendem organizar um fórum socioambiental para o início do ano que vem. Nesta quinta-feira, 19, em São Paulo, o Comitê Pro Fórum realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a ALESP, como forma de preparação para a greve global. Lembram, né, que uma greve é o quê? É um movimento onde todas as pessoas param de trabalhar ou param de estudar, eles fazem greve, certo? Então, eles fazem uma paralisação. Participarão do debate Bela Gil, apresentadora e chefe de cozinha Shirley Pancará, co-deputada estadual indígena Gilmar Mauro, da coordenação nacional do MST. MST é o Movimento Sem Terra, são as pessoas que elas são chamadas de sem terra porque elas não têm terra para morar, então elas ocupam partes de terras que estão vazias, certo? Que é a Ivanete Araújo, liderança da Frente de Luta pela Moradia, FLM, e a socióloga Sabrina Fernandes e o deputado federal Alexandre Padilha. No mesmo dia, às 17 horas, no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, ocorrerá a primeira plenária do Comitê Pro Fórum Socioambiental. A plenária é o quê? É uma reunião dentro do plenário, certo? O plenário é uma sala de reuniões. Após a plenária, às 19 horas, ocorrerá ainda o debate a caminho da extinção e o que podemos fazer sobre isso. A alternativa ecossocialista e agroecológica na Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo. Então, tá aqui todo, né, as referências bibliográficas, da onde que veio, e aqui está disponível olha o veículo aqui do link. É um veículo, uma forma da gente achar. Quando a prof manda para vocês, lá no Que Mágico, o link, eu estou dando veículo para vocês chegarem até o vídeo que eu quero que vocês assistam, certo? Isso é um veículo. Então, vamos lá, para a gente entender bem o texto. Olha lá, vamos fazer isso juntos. 1. Pode-se afirmar que o texto lido é uma notícia, pois, por que a gente sabe que é uma notícia? Porque ele explica determinado assunto e dá exemplos, investiga a fundo os dados relacionados a algum acontecimento ou informa o leitor sobre um acontecimento novo, uma novidade. Então, uma notícia, ela tem o quê? A função de informar nós sobre um acontecimento novo, uma novidade. Então, é o último, certo? 2. Qual o principal fato noticiado? Qual que é o principal fato dessa notícia? Uma greve que ocorreu em Osasco, uma greve global pelo clima aconteceu no Brasil e no mundo, ou o Comitê Pro Fórum Socioambiental está marcado para o dia 19 em São Paulo? Bom, gente, o principal fato é a greve global, certo? Já está lá em cima aqui em cima. Ó, greve pelo mundo é uma greve global, certo? Então, esse é o principal fato. Qual é o objetivo da greve global pelo clima? Então, vamos lá. Qual será que é o objetivo? É alertar sobre as mudanças climáticas, certo? E chamar a atenção de políticos, certo? Políticos, vírgula, instituições e grandes empresas. E grandes empresas para o assunto, certo? Elas querem chamar a atenção,
para ver se alguém faz alguma coisa e, né, conseguem melhorar a nossa mudança climática, certo? Então, vamos lá. Gerando medidas efetivas a favor do clima. Então, é isso que eles querem. Eles querem, claro, eles querem falar para as pessoas sobre as mudanças climáticas, eles querem que todo mundo saiba. Então, eles querem chamar a atenção dos políticos, das grandes empresas, das instituições, certo? Para quê? Para que alguém faça alguma medida efetiva para melhorar o nosso clima. Como parar com poluições, certo? Parar de ficar jogando lixo no meio ambiente, nos rios. Então, eles querem alguma medida, alguma mudança. 4. Leia as afirmativas a seguir. E, de acordo com o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos ver. A mobilização aconteceu no mesmo dia em várias capitais brasileiras? Verdadeiro. Tá lá em cima, nas capitais. Ó lá, ó. Lá no início do corpo da notícia, ó. Certo? Então, essa aqui está verdadeira. B. A comunidade científica afirma que a seca em São Paulo é devido ao aquecimento global? Lembra que eu falei de São Paulo? Então, é verdadeiro. Embaixo, houve manifestações em todas as cidades brasileiras? Não, somente em algumas. Então, é falso. E a última, apenas representantes do governo participaram da campanha? Não, várias outras pessoas, certo? Não foram só pessoas do governo. Teve do MST, né, que a gente viu lá, tá aqui, ó. Aqui, ó. Teve uma chefe de cozinha, certo? Teve uma liderança da frente de luta pela moradia, teve uma socióloga, certo? Então, não foi só apenas representantes do governo, certo? 5. A notícia menciona algumas capitais brasileiras que participaram da mobilização, mas dá destaque a uma, São Paulo. Por que isso acontece? Então, por que eles falam muito de São Paulo? Certo? Vamos ver por quê. Porque o jornal que publicou a notícia é de São Paulo. Certo? Capital do estado de São Paulo. Então, claro, gente, que eles vão falar sobre São Paulo. O jornal é de lá. É a mesma coisa. Quando é o jornal aqui de Curitiba, eles vão falar, eles vão destacar qual cidade? Curitiba. Então, o jornal que publicou a notícia é de São Paulo, por isso que eles falaram mais de São Paulo. 6. O que significam as duas letras entre parênteses ao lado dos nomes das capitais? Ai, ai, ai. Isso a gente já estudou. Pesquise e identifique cada uma delas. Então, vamos lá. Lembram? Nós fizemos isso em geografia. O que elas são? São as siglas. Lembram que a gente fez? As siglas dos estados do país. Certo? São as siglas que representam os nossos estados. Por exemplo, o Paraná é PR, certo? São Paulo, SP. E aqui, a MG? Aí aqui eu não consigo escrever, gente. Tô tentando, não vai. IMG, qual que é? Minas
Gerais. E BA, qual que é? Bahia. E a L? Alagoas. E PE? Pernambuco. E CE? Ceará. Certo? Então, vamos lá. Muito bem. Lição de casa. A lição de casa é o número 7, certo? Da página 14. Então, ó, a gente vai analisar novamente o texto e associar as partes estruturais da notícia com seu nome e sua função. Então, olha lá. Informação complementar que identifica ou explica a foto. Ah, tá lá. Olha lá. Tá lá em cima. Lá em cima, ó. Então, nós vamos olhar tudinho no texto para a gente poder responder a lição 7. Certo? Então, é essa a lição de casa, gente. Certo? Isso a gente pode corrigir no nosso próximo vídeo, que será na semana que vem, na segunda-feira. Então, de português, ficamos por aqui e beijos para você e até o próximo vídeo.